Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Estudando o Livro dos Espíritos. E nós chegamos à edição de número 32. O Estudando o Livro dos Espíritos é um programa, um projeto que nós desenvolvemos através do canal no YouTube Espiritismo Além Fronteiras, da minha página pessoal no Facebook, pelo Dailymotion, pelo canal Vogue dos Estados Unidos e pela rádio, pela Periscope e também pela Rádio Espírita Nova Vida de Apodi. E a cada domingo temos recebido um convidado ou uma convidada para estudar o Livro dos Espíritos e poder contribuir com o conhecimento de cada um de nós. E o nosso convidado de hoje é o nosso queridíssimo e conhecidíssimo Altamir Cunha. Seja muito bem-vindo, Altamir, ao Obrigado, Estudando o Livro dos Espíritos. É um prazer participar com vocês, ter a oportunidade de estudarmos esse livro que é tão importante, né? O Livro dos Espíritos. E como sempre fazemos, nós damos início com uma leitura preparatória, trazendo dessa vez do livro Pão Nosso, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem Pecado e Pecador. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Isso são palavras de João na sua terceira epístola, no capítulo 1, versículo 11. Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos ao dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-los em precipício. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por um enfermo infeliz a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Que mensagem fantástica essa de Emmanuel. Emmanuel sempre nos tem essa capacidade de nos fazer refletir muito profundamente, né? Quer dizer, ele toma esse versículo de João e ele nos leva a refletir, a pensar quais são as escolhas e como é que eu estou me conduzindo. Tenho deixado de ser o irmão fraterno, o irmão que ampara, o irmão que auxilia? Eu gostei demais dessa mensagem. Muito boa, excelente. Como sempre, Emmanuel, com a sua facilidade de expressão muito boa, de alcance de todos. Então, meu querido Altamir, gostaria agora que você pudesse levar uma prece para darmos início ao nosso estudo de hoje. Amado Jesus, aqui estamos mais uma vez propondo-nos a divulgação da doutrina espírita
através da leitura do Livro dos Espíritos, que é obra básica. Por isso, Senhor, dirigimos a vós, pedindo a vossa bênção, pedindo a assistência dos benfeitores espirituais, para que o nosso estudo realize-se no clima de paz, de harmonia e com o êxito de sempre. Com a vossa bênção, com a assistência dos benfeitores espirituais, permiti, Senhor, que o nosso irmão que dirige o trabalho possa dar por iniciado. Certo. Mas, meu caro Altamir, então nós vamos dando início. No último domingo nós tivemos o nosso Flávio Barros participando aqui conosco, né, do Estudando o Livro dos Espíritos, e nós paramos na questão 312. E hoje partimos a partir da 313. Quando indaga... Me diga uma coisa, eu acho que você ontem, certamente, você equivocou-se e transmitiu para mim 914. Não, 314. Então, pois eu peguei 914, olha, mas não tem problema não, vamos ao estudo. 314, né? Vou 313, pegar aqui. Na verdade, 313. 313, vamos aqui, de todo jeito não tem problema não, vamos estudar. 313. Está aqui, 313. Tá, tudo bem. Indaga Kardec e todo o seu grupo, tratando aí da vida espírita e da recordação da existência corpórea, aí do seguinte: ao deixar a Terra, o homem que nela foi feliz sente falta dos prazeres que teve? E a resposta que a espiritualidade nos traz é: só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, e que espiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto deliciava na infância. Interessante que a espiritualidade, né, vai nos trazer, né, Altamir, essa ideia de que, à medida que nós vamos amadurecendo no conhecimento, amadurecendo nos nossos valores morais, nós vamos nos desligando das coisas de menor importância, não é isso? É verdade, isso tal qual aqui o Kardec fez esse comentáriozinho nesse trecho. Quando nós somos crianças, nós valorizamos coisas que depois de adulto nós até rimos, né? O valor que dávamos quando crianças e hoje o valor que damos ao que quando criança nós não valorizávamos. Então, na condição de espíritos ainda em evolução como nós, claro que nós não vamos dizer que nós não sentimos saudade, sentimos, e muita saudade, é aquele de respeito a um espírito superior. Mas à proporção que nós vamos nos adaptando à vida espiritual, nós vamos conquistando realmente o mérito de sabermos viver sem esquecer os que nos amam e o que nós amamos, e sem, no entanto, criar um vínculo de uma saudade tal que chega a perturbar. Porque quando ainda apegado aos hábitos, aos condicionamentos que veio do corpo físico, que vieram do corpo físico, o espírito sofre muito, porque ele ainda sente os vínculos e dificilmente ele pode viver sem aquilo. A partir do momento em que ele começa a se adaptar à nova vida, ele começa, então, a sentir-se melhor e a ver com saudade, mas não com apegos demasiados, que é o que mais prejudica, né? Verdade. Quanto, assim, esse apego, ele muitas vezes vai nos prender até a pessoas, né, que ainda não estão suficientemente maduras na compreensão desse desligamento, muitas vezes necessário. Saudade é importantíssimo, né? A gente vai sentir sempre, claro, mas não podemos fazer disso um elemento de atraso da evolução daquele que já desencarnou e da nossa própria. Exatamente. Eis aí onde muitos deveriam parar e refletir. A questão da demonstração de que amávamos a pessoa não é pelo apego, é pela boa lembrança das coisas boas do momento que tivemos, sem necessariamente gerarmos esse vínculo de não querermos aceitar ou de estarmos sofrendo porque o outro simplesmente se libertou. Seria egoísmo de nossa parte, né? Por exemplo, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, cita o exemplo de 2 prisioneiros. Estão ali presos há muito tempo e chegou a liberdade para um deles. Então, seria egoísta o outro se simplesmente com isso ficasse
sofrendo e não querendo que o outro se libertasse. Quer dizer, realmente nós temos que pensar no outro também, porque senão isso aí é uma característica do egoísmo, que é um dos vícios mais prejudiciais ao ser humano. Verdade. A questão 314 indaga o seguinte: aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? E a resposta trazida pela espiritualidade é não, porque vê que os outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os levem adiante. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. E aqui eu queria frisar uma coisa que a Altamir disse há pouco, né? Que aqui a Kardec está tratando de espíritos de uma estirpe, né, de evolução bem maior do que a nossa, né? Mas que nos serve de referência, não é isso, Altamir? Exatamente. Nos serve de caminho para caminhar, né? Que, afinal de contas, nós vamos passar pela experiência, né? Nós vamos sentir, na condição nossa ainda, nós vamos sentir dificuldades, porque o processo de mudança, veja bem, como espíritos ainda não tão superiores como nós, né? Na condição nossa, nós temos os condicionamentos que o corpo físico nos proporcionaram, os nossos hábitos aqui na Terra. Quando nós deixamos o corpo, não é de imediato que aquilo se acaba. Nós poderemos sentir dores, nós poderíamos sentir ainda inveja, ódio, tudo que nós tínhamos e que ainda não corrigimos. Quando retornando à espiritualidade, se o espírito for realmente o espírito mais maleável aos ensinamentos, às orientações, à experiência que vai adquirindo lá, ele vai gradativamente se libertando e, consequentemente, ele verá que o fato de ter deixado aquelas pessoas aqui ou aquelas obras inacabadas, ele poderá ajudar de lá, inspirando aqueles que também sejam da mesma área, por exemplo, o médico poderá voltar e inspirar novamente outros que podem também realizar trabalhos maravilhosos e ele sentir-se como alguém que está compartilhando seus conhecimentos e ficar tranquilo e feliz com isso aí, né? Eu acho que é um espírito encarnado que deu um grande exemplo desse despreendimento da própria obra e de incentivo à continuidade, não em função de si, mas em prol do outro, foi o Chico Xavier, né? Porque todo o trabalho que o Chico fez e faz, né? Em momento algum, ele preocupou-se com ele. Exatamente. Basta ver que quando o Chico desencarnou, continuava na mesma casinha pequenininha Exatamente. Lá. Exatamente. E ele não tomou a frente de querer ser um líder impondo, por exemplo, os seus pontos de vista, porque era um espírito superior. Mas ele colocou-se na posição de quem realmente, mesmo sabendo, saberia que aquela condição exemplar dele influenciaria, como influenciou a muitos. Mas ele não fazia imposições. Como nós vemos no meio ainda aqui nosso, né, material, espíritos ainda em luta, a gente às vezes quer impor aos outros porque está errado, mas a gente acha que a transformação se realiza por empurrão, né? Quando, na verdade, é um processo, tem que ir gradativamente. Ninguém muda sem entender por que deve mudar. Então, nós temos que ter essa paciência, essa compreensão, é o que os espíritos superiores têm, e nós ainda precisamos ter. É perfeito, Altamir. E você usou um termo aí, eu vou até brincar um pouquinho, né? Aprendendo empurrando, aprendendo supapo. Exatamente. No supapo. Para usar um termo bem nordestino. É verdade, exatamente. A questão 315 vai indagar o seguinte: e o que deixou trabalhos da arte e da literatura conserva, pelas suas obras, o amor que lhes tinha quando vivo? E a resposta, de acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Essa aqui eu gostaria de me deter um pouco mais, Altamir, porque isso nos traz uma referência de investigação muito interessante, né? Quantas vezes nós temos visto casos de pessoas que têm um amor assim incontrolável pela coisa material e tem feito do material o foco, o farol do seu viver. E, ao final, a gente percebe o quanto esses nossos irmãos acabaram esquecendo de alimentar, de construir, de transformar
o lado espiritual, o lado moral. Muitas vezes, temos relatos, né, de escritores e tal, que trouxeram esse dom com um propósito, passar lá pelo planejamento reencarnatório, né? Aí, vou escrever para orientar, e aqui começa a se desvirtuar e faz disso um foco completamente distante daquilo que quis, aliás, que havia se proposto anteriormente, né? Quando desencarna, e aí vem aquela questão da gente dizer qual é o meu nível em que nível de evolução eu já estou, né? E aí a espiritualidade vai dizer que aprecia a sua obra de um outro ponto de vista, não como aquela coisa assim, é meu, aquela coisa egoística, né? Mas enxerga de um ponto de vista onde contribuiu de alguma forma para a melhoria de alguém, contribuiu de alguma forma para abrir os olhos de alguém, né? Uhum. E aí, o que eu achei mais interessante é que a espiritualidade vai dizer o seguinte: não é raro, condene o que maior admiração lhe causava. Porque a gente percebe o seguinte, que quando da espiritualidade, você por ter uma visão mais ampliada, e aí eu volto a frisar, nós estamos falando aqui de espíritos de uma estirpe mais elevada. Começa a olhar para trás, meu Deus, por que eu valorizei tanto aquilo, né? E começa a dar risada. Eu acho que é mais ou menos como nós, né, Altamir? Chega a nossa idade aqui e começa a olhar as besteiras que a gente fez lá na infância, que a gente valorizava por extremo, e a gente vê o quanto não acrescentou em nada aquilo. Nós vemos um exemplo muito bom através da mediunidade, né? Essa interação do plano espiritual com o plano material, aqueles que aqui na Terra foram artistas, foram escritores, foram músicos, e que simplesmente sentem a satisfação imensa de continuar sua obra através de outras pessoas, porque sabe que a obra, na verdade, antes de chegar até ele, já existia na natureza, é de Deus, vamos dizer, e uma concessão divina para que nós compartilhássemos. Se a arte é algo importante para a coletividade, então nós temos que pensar que tudo que tivermos, como artistas que nós poderemos ser, compartilhar. Como escritores, compartilhar. Com algum conhecimento que temos, compartilhar, sem pensar que aquilo é nosso. Quando foi concedido no intuito de que nós também dessemos aos outros como estávamos recebendo. Por isso que Jesus disse aquela palavra mágica, aquela frase mágica: dai de graça o que de graça recebeste. Tudo nós recebemos como bênção de Deus. Então não podemos dizer, é meu, eu tenho que ficar com isso, esse lugar é meu, essa missão é minha. Não, vamos dar oportunidade a outros, que nós possamos criar uma situação exemplar para que outros possam aprender conosco e depois nós partimos para a espiritualidade tranquila de que deixamos o trabalho continuando. Exato, perfeito. A questão 316 indaga, no além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Opa, isso aqui é interessante. Altamir, você vai se interessar lá pelo suicídio, um trágico equívoco, né? Trágico equívoco? Pois é. E a resposta é, conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. O negócio é interessante, viu? Porque você tocou até num assunto quando citou na nossa obra, e nós dizemos nossa, porque é bom que nós falamos nossa, que não é minha, é nossa. Porque você vai tendo a certeza de que aquilo não foi você só. Você foi uma enxada na mão de um lavrador, vamos dizer assim, foi uma caneta na mão de um escritor, porque muitas coisas você faz querendo levar para um sentido e de repente você fez totalmente diferente. Então vê que houve uma influência diferente. Nós não podemos dizer é nossa. Então o espírito mais elevado, ele realmente chega ao ponto de compreender isso aí e fazer questão, como nós citamos anteriormente, através da mediunidade, por exemplo, ensinar, orientar, repassar para outros para que continue. Porque a felicidade do espírito superior é fazer alguém feliz, é fazer os outros felizes. Então, se algo que eu tenho me fez feliz, eu sei que pode fazer outros,
eu vou me sentir feliz em passar para que outros continuem o trabalho. E não egoisticamente ficar aqui esperando que da Terra, eu desencarne e da Terra alguém fique dizendo, como Altamir está fazendo falta, se ele tivesse aqui, isso aqui não estaria desse jeito, não. Vamos se sentir felizes em saber, Altamir foi embora, mas ensinou, orientou e deixou de maneira que tudo está funcionando do jeito que ele saiu. Chico Xavier, Allan Kardec, todos nós, quando compreendermos isso aí, agiremos dessa maneira. É verdade? É verdade, verdadeiríssima. E eu penso muito, Salvatemir, muito interessante com essa sua fala, porque nos leva a uma outra reflexão, que é a pedagogia do exemplo, né? Enquanto estamos encarnados, né, nós precisamos ter essa preocupação também de que, se estamos fazendo algo bem, né, que permitamos que outros também se agreguem para dar continuidade. Né? E aí, como é que a gente permite isso? Pela exemplificação. Jesus nunca escreveu livro, Jesus nunca escreveu manual, nunca digitou coisa alguma. O único registro que nós temos de Jesus escrevendo é aquele quando lhe trazem aquela mulher, pega em adultério, abre aspas, só trouxeram a mulher, o bonitão também não veio, né? Fecha aspas. Exatamente. E Jesus estava escrevendo na areia. E mais 2000 anos depois, nós continuamos falando em Jesus, vivendo Jesus, buscando compreender Jesus. Por quê? Não é isso? Pelo exemplo. Jesus exemplificou cada um dos seus ensinamentos. Aí talvez alguém diga, mas Jesus, né, um espírito evoluído, governador espiritual da Terra, sim, mas estava preso à carne e suscetível às tentações que a carne possa ingerir, mas mesmo assim vivenciou, exemplificou o amor. E por isso nós continuamos falando de Jesus até hoje. Exatamente, e como de Sócrates também, antes de Jesus, pela sua condição exemplar também, até hoje se fala em Sócrates, né? 300 a 400 anos antes de Cristo, mas até hoje tem um exemplo também, Jesus e outros mais, porque a lição mais importante e a que fica realmente é a do exemplo. A lição daquela que nós escrevemos fica na memória da pessoa muitas vezes, mas as outras tocam mais profundamente. E a pessoa se transforma em função daquilo, como Jesus transformou a humanidade de tal maneira que a gente vê que quantos bilhões de pessoas depositam aquela confiança, aquela crença, aquela fé em Jesus. E como você disse, não escreveu o livro, mas a sua obra foi a obra de edificação do reino de Deus no coração do ser humano. E por isso que foi realmente duradoura e é duradoura, né? Perfeito. A questão 317 tem uma resposta bem... Aliás, tem uma resposta curtinha, mas que Kardec faz um comentário bem interessante, que fala muito da questão do patriotismo, né? A 317 vai perguntar o seguinte: após a morte, conservam os espíritos o amor à pátria? E a resposta é: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria, para eles, está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. E aqui eu gosto muito de entrar no comentário de Kardec, que eu acho que a gente poderia nem ler, mas pode comentar nós. Eu queria entrar numa questão da pátria, numa obra que é muito, muito interessante, e eu recomendo por demais, que é Memórias de um Suicida. E a gente percebe que o Camilo Botelho, né, naquela conversa ali com o Ivone, e que vai narrando a sua saga, digamos assim, no plano espiritual, e ele ainda demonstra assim um amor muito tórrido, muito frenético em relação à sua pátria, que é Portugal. Né? Exatamente. Isso quer dizer que esse espírito não é evoluído? Bom, depende do que a gente vai considerar aqui evolução, né? Mas, assim, Camilo foi aquele cara que provocou o suicídio, né? Quando cego, não conseguia mais escrever seus poemas, resolveu, né, dar cabo à sua vida. E, lógico, acabou colhendo as consequências desse ato. Exatamente. Mas o que nos interessa aqui é que o amor ao Portugal, o desejo de retornar ao Portugal, mostra que é um espírito ainda em processo de evolução, em processo de construção, de compreender
de alcançar essa compreensão de que a pátria, na realidade, ela é o universo, são Claro, todos os filhos da criação. exatamente. É uma maneira que nós, é uma forma que nós devemos realmente pensar, que é exatamente de que a nossa pátria é o universo. Nós estamos hoje reencarnados aqui no Brasil, mas não quer dizer que na próxima encarnação nós temos necessariamente que reencarnar aqui no Brasil. Podemos reencarnar na África, podemos reencarnar nos Estados Unidos, podemos reencarnar no Japão, e isso aí vai mostrando que realmente nós vamos ter o mesmo sentimento de nacionalidade, porque nascemos lá e vamos defender. Mas o espírito, a proporção que vai reencarnando, ele vai criando essa multiplicidade de entendimento das coisas que vai vendo que a pátria é verdadeiramente o universo. Nós não podemos chorar pelos acontecimentos aos brasileiros apenas, de sofrimento de todos os brasileiros, mas de qualquer ser humano, de qualquer ser da criação, porque todos são filhos de Deus. E a dor que hoje visita um irmão nosso é a dor que poderá nos visitar amanhã. Então, o nosso sentimento de solidariedade e essa questão universalista é uma necessidade. Para o espírito que é superior, isso aí já faz parte da vida dele. Agora, nós ainda temos essa particularidade, né? De aqui é minha terra, é meu filho, é minha esposa, é minha tudo, mas, na verdade, todos somos irmãos em Cristo e precisamos nos considerar assim. Todas as nações merecem o nosso respeito e nós devemos realmente fazer o possível para também contribuir para o bem-estar, então, de quem quer que seja. Isso aí chama-se pensamento universalista, né? Exato. Muito, muito, muito bacana essas suas palavras, Altamir. E nesses tempos que nós vivemos agora, né, com essa pandemia, com a existência do coronavírus aí, arrasando, digamos assim, em todo o globo terrestre, as nossas preces. Mas eu estou aqui em Natal, o Tamir está aqui em Natal também, ou em Angicos, a gente vai rezar por aqueles que estão ali, os próximos, mais próximos, vai pedir a espiritualidade. Não devemos esquecer que aquela pessoa que está lá no Zimbábue, ou aquele que está lá em Hiroshima, ou aquele que está no Tennessee, ou aquele que está lá em Soweto, em qualquer parte do globo, é o nosso irmão. Então quer dizer que a doutrina espírita está dizendo que a gente não deve amar o nosso país. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós, na condição em que nós estamos, sim, nós desenvolvemos esse amor ao rincão, à terra natal, e tal, mas que o nosso pensamento deve se ampliar numa perspectiva maior, de compreensão de que somos todos provindos do mesmo Pai. É verdade. Alimentados pelo mesmo amor, não é isso? E é verdade, porque, veja bem, nós, já que reencarnamos, vamos dizer, no Brasil, nós temos que ter um sentimento mais estreito, assim, no sentido de que aqui estamos, então as condições mais próximas de nós, os problemas estão mais próximos de nós, e nós temos que ter, mas não podemos ver com indiferença os outros. O problema é esse. Claro que, naturalmente, na condição de espíritos ainda medianos como nós vamos dedicar mais um amor, vamos sentir um sentimento mais de ligação com o Brasil, mas não devemos ser indiferentes aos demais países. Portanto, fazermos o possível para que aquilo que nós tememos que nos preservemos para que não aconteça conosco, não vai acontecer também com os outros lá fora. Por isso que eu não posso simplesmente, eu estou bem, graças a Deus, no Brasil, vamos supor que não estivesse havendo essa pandemia, né? Aqui não está havendo a pandemia, eu estou tranquilo. Sim, mas vamos nos preocupar com aqueles que estão passando pela experiência. Se a dor não bateu ainda à nossa porta, mas é uma advertência para a possibilidade de um dia bater. Então, soframos, por enquanto, no sentido de ser solidário pelos outros, para que tenhamos a solidariedade dos outros no momento da nossa dor. Então, é uma questão de reciprocidade, não é isso? É isso, perfeito. Chegamos, então, à pergunta de número 318. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Opa! E a resposta é muito. Sofrem grandes modificações, à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza
e então procurar os meios para se tornar melhor. Muito interessante, porque a gente nos traz a ideia do seguinte, que a gente está em contínuo processo de melhoramento. Basta que a gente queira se melhorar e tome a atitude, né, de desenvolver isso. É porque é interessante, inclusive tem casos relatados que não chegaram a afirmar quem teria sido o autor, mas que serve como lição, seja como for, é uma alegoria assim que nos ensina alguma coisa. De um grande escritor aqui na Terra, né, que era um tanto materialista, e quando desencarnou, se deu ao trabalho de espiritualização através de mensagens e tudo. E um dia disse que perguntaram a ele por que aqui na Terra ele agia daquele jeito, e agora ele disse, é porque quando aqui na Terra eu escrevia com a pena, e hoje eu escrevo com pena daquilo que eu escrevia. Então, ele mostrando exatamente a transformação depois que ele passou a compreender melhor como espírito desencarnado, de que a espiritualização do ser é que era realmente a coisa importante, e não se tornar vinculado apenas à matéria e acreditar apenas nas coisas materiais. É isso aí. E agora, incrível que de chamar a atenção, eu até comentava isso com o Flávio no último programa, né, que o fato de nós desencarnarmos não nos faz santos, não nos faz diferentes, não nos faz perfeitos. Não, hipótese alguma. O fato de desencarnarmos é um estágio do processo de evolução, né? Claro, exatamente. Pode dizer. À medida em que a gente vai tendo novas experiências, nós vamos ampliando o nosso leque de pensamentos, de conhecimentos. Ora, nós pensarmos, por exemplo, da nossa existência terrena atual. À medida em que nós vamos ampliando o conhecimento, a gente não vai assumindo novas posturas, né? Transformando aquilo que a gente já considera inadequado para algo adequado. Assim também o espírito prossegue nessa caminhada na erraticidade, no plano espiritual. Aquela história de ficar dormindo eternamente em berço esplêndido, né, esperando um dia que aconteça alguma coisa para eu acordar. E quanto nós temos visto nas mesas mediúnicas, na própria literatura, espíritos que se equivocaram com essa ideia de que eu vou desencarnar e vou ficar dormindo ali, esperando o dia do juízo final. E em Nosso Lar, por exemplo, tem um relato desse, né, no livro de André Luiz, que aquele dormir, entre aspas, é algo bastante tormentoso, porque a consciência está ali cobrando aquelas coisas que eram necessárias terem sido feitas, as atitudes, as boas atitudes que eram para terem sido feitas e não foram. Né? Em forma de pesadelo, né? Em forma de pesadelo, exato. Essa aí. É verdade. Olha, a questão... Porque as pessoas imaginam sempre que a questão da evolução é uma coisa abrupta. Evolução é um processo. Um processo que varia de indivíduo para indivíduo. Uns progridem mais rapidamente, são bons alunos, vamos dizer a história, e vamos comparar até mesmo, falando de aluno, e você como professor sabe disso, numa sala de aula, desde o primário, não importa, até a universidade. Entra um grupo de alunos, por exemplo, 20 alunos na sala de aula, com características diferentes, com nível de conhecimento diferentes, tá entendendo? Ali eles vão, quando é no final, pode muitas vezes aquele que realmente estava lá atrás ter aprendido mais e ter se igualado com outros, e outros progredido mais, e assim, mas tem também os preguiçosos, que param do jeito que entraram quase, não tem praticamente nenhum progresso, porque por preguiça, por acomodação. Então o espírito, por desencarnar, não quer dizer que já realiza um pulo. Se ele era pegado e tinha vícios, ele continua com vícios até que se conscientize de que aquele vício é prejudicial e que ele precisa se libertar. Aí ele vai lutando e vai realmente se libertando. Mas enquanto não, ele permanece escravo do vício. E se era bom, se era caridoso, vai continuar caridoso e bom, não tem perigo de retroceder, porque a evolução, o espírito no processo de evolução, ele não retrograda, ele sempre vai para frente, evolui. Então é isso que as pessoas precisam compreender, porque quando desencarna uma pessoa, muitas vezes já se dirige pressa para aquela pessoa achando que está um santo para realizar milagres. Chega-se até o ponto, meu amigo, de algumas pessoas que aqui na Terra mataram
em grande quantidade, porque morreram de forma trágica, dizer que se santificaram. E pessoas que fazem promessa àquela pessoa e dizem que obtém graça. Observem bem. Por quê? Porque quando eu faço um pedido e realmente mereço, Deus me permite, através dos bons espíritos, sem necessariamente aquele espírito a que eu me dirija seja realmente alguém capacitado, mas eu que estava capacitado por ser uma pessoa que tivesse mérito. Então, por isso que as pessoas interpretam, porque recebem a bênção, acham que é aquele espírito que matou, que roubou, que causou muito sofrimento às famílias, como desencarnou de forma trágica, santificou-se, porque o tipo de morte santifica o espírito. É esse o pensamento de algumas religiões que as pessoas realmente precisam mudar, refletir sobre isso aí. É verdade. E nós chegamos então à nossa última pergunta desse estudo de hoje, que é a 319, e que pergunta o seguinte: já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? E a resposta é: isto é apenas o efeito do momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele vai se inteirando perfeitamente de sua condição à medida que se lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Interessante. E aí, se a gente pensar, vamos traçar o paralelo, né? O espírito também toma aí um certo estado de perturbação quando encarna? Sim. Os Exatamente. dois são reais, né, Altamir? Exatamente. É a questão da vivência num determinado período, em um determinado período do corpo, as impressões do corpo são fortes. Observe bem, você usa óculos. Tem momentos que quando você vai deitar, você já tem tirado os óculos, tem momentos que você vai deitar e fica procurando tirar os óculos que já tirou há muito tempo. Por quê? Porque a impressão de você estar sempre com aqueles óculos, você nem sente que tirou. Parece que você está com os óculos. Algumas vezes, nós que viajamos, vez por outro, por canto e para outro, como eu, vou em Angico, estou em Natal. Algumas vezes eu acordo em Angico, quando está tudo escuro, o quarto. Eu acordo, não sei se estou em Natal, não sei se estou em Angico. Fico um pouco perturbado, digo, não, espera aí, onde eu estiver, estou bem. Aí, vamos dizer, aqui em Natal, eu escuto a zoada do ônibus e sei que não é em Angico. Aí digo, estou em Natal. E às vezes em Angico escuto a zoada que é próxima ao mercado, vamos dizer, as pessoas já abrindo o mercado, fazendo aquela zoada. Então, a gente identifica, mas a perturbação existe de acordo com o condicionamento. Então, não precisa a pessoa se atormentarem com isso. Agora, quanto mais desprendido for o espírito, menos influência a matéria terá sobre ele. E ele chegará lá em condição praticamente normal, vamos dizer, já preparado para o plano espiritual. Perfeito. Isso é ótimo, muito bom. Mas, Altamir, eu reservei um tempinho aqui, uns 5 minutinhos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a obra. Altamir Cunha é autor do livro Suicídio, um Trágico Equívoco. Uma obra que tem contribuído para o esclarecimento de muita gente, né, que tem alguma ideação suicida, e tem sido uma obra que tem ajudado a ajudar muita gente, né? E aí eu gostaria também que você falasse um pouquinho sobre essa obra, né, sobre este livro que você publicou, acho que pela IDE, não é isso? Não tenho certeza qual foi a editora. Clarim, o Clarim. O Clarim, isso, o Clarim. Aliás, todos os dois livros foram pelo Clarim, todas as duas obras foram pelo Clarim. E as duas outras que já estão sendo encaminhadas é para o Clarim também. Bom, o Trágico Equívoco é o seguinte, nós tínhamos um projeto de escrever um livro sobre a questão de defesa da vida, onde nós procuraríamos combater, orientar para que não se fizesse o aborto, a pena de morte, né? Essas questões todas, o suicídio, e de repente fomos preparando material e a espiritualidade escrevendo, e a espiritualidade foi nos conduzindo de maneira que quando vimos, estávamos escrevendo apenas sobre o suicídio, e por isso concluímos a obra somente sobre o suicídio. Foi realmente algo que nós vimos a interferência do plano espiritual, e por incrível que pareça, teve sonhos nossos, que inclusive tivemos a oportunidade de ver projetadamente a nossa irmã Ivone Pereira, né, que tem também relação com essa questão do suicídio. Então, são coisas que cada vez faz com que nós não nos envaideçamos de qualquer coisa que nós façamos, mas que imaginemos sempre que temos as mãos amigas que nos ajudam, porque sem elas nós nada faríamos. Então, essa obra veio porque temos também um compromisso, certamente, com o suicídio. Já várias pessoas que passam através de nós
no diálogo fraterno, pessoas que nos procuram, amigos, que nós conseguimos debelar essa ideia do suicídio, e outros que não conseguimos, que se suicidaram, e muitos, se eu for citar para vocês, são vários casos. No livro tem 8 casos que nós citamos, inclusive. Casos que acompanhamos e que vimos muitas frustrações, sentimos-nos frustrados, assim, a princípio, porque realmente as pessoas se suicidaram. Então, isso aí somente nos faz ver o grande compromisso que nós temos com a vida, né? Muito, muito bacana. E assim, e esse desprendimento, né, que a gente inclusive falava no programa de hoje, né? Esse desprendimento da obra, de compreender a dimensão social que ela tem de auxiliar o próximo, não como algo para me colocar acima dos outros, mas me colocar como servidor. Parabéns. Você vai vendo, inclusive nessas duas agora que nós encaminhamos, que só vamos enviar para a editora em janeiro, porque a editora vai entrar de férias coletivas, ou já está em férias coletivas, só a partir de 6 de janeiro retorna. Nós entramos em contato com a direção e disse que era melhor enviar nesse período, né? Um já está feita a apresentação para o Gisete, outro está nas mãos do nosso irmão Jomar Moraes, que nós pedimos para fazer a apresentação, e é interessante que, se a gente observar a sequência, o livro sobre o suicídio, o outro, de Jesus para você, paz, luz e consolação, só sobre mensagem que dá força e tudo, como você realmente lutar na vida, ter otimismo e fé. E agora vem esses dois, por exemplo, um sobre o amor do Cristo, primeiro, né? Sobre o amor do Cristo, que vai ser encaminhado, e o outro sobre a luz do Espiritismo. Então, a luz do Consolador, que é o Espiritismo. Você tem uma continuidade aí de consolação, né? De esclarecimento. Exatamente. É isso aí que é o compromisso nosso. Cumprindo aquilo que a doutrina espírita se propõe, né? Do acolher, esclarecer, exatamente, consolar. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, como disse, se nós temos, que tudo indica que temos um compromisso com a questão do suicídio, que não estaria nessa situação se não tivéssemos realmente um compromisso, não somente de escrever, mas de liberar da consciência, quem sabe, de ter influenciado, ou de ter feito, ou de ter influenciado pessoas, né? E daí, então, vem essa situação de você trazer obras mais que consolem, que esclareçam, que fortaleçam, para que possa, quem sabe, ajudar a se fortalecer para valorizar a vida e evitar o suicídio. Ok, meu querido. Então, quero pedir então que você eleve a espiritualidade, a Deus, nosso Pai, a nossa prece de agradecimento por este programa de hoje. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por esse maravilhoso momento de estudarmos, sempre condicionados no pensamento de que nós somos eternos aprendizes. Jamais, Senhor, permitais que sejamos dominados pela vaidade, a tola vaidade de achar que já sabemos muito. Sempre no sentido de precisarmos aprender, conhecer a verdade para cumprir o que vos disseste. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sob esse pensamento, Senhor, somos gratos por tudo que nos proporcionaste e por essa noite maravilhosa, pedindo paz e luz para todos nós e todos que nos assistem nesse momento e para o mundo de uma maneira geral, nessa pandemia, nesse momento de dificuldade, de tantos sofrimentos e tantas dores. Senhor, que vossa luz, que vossa paz, que vosso amor chegue a todas essas famílias, todas essas criaturas que passam por experiência, e proporcionando paz e tranquilidade. E permita, assim, que o nosso irmão que dirige o trabalho possa dar por encerrado. Meu querido Altamir, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Para nós é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco, nos colocar à disposição e já convidar, intimar, requerer e todos os adjetivos subjacentes para que você esteja conosco mais à frente, quando houver disponibilidade. Gratidão, meu irmão. É sempre nós é que agradecemos, porque é uma caridade que você faz conosco, né? A oportunidade de dar uma contribuição. Porque, na verdade, nós só temos uma forma de nos redimirmos, é através do trabalho do bem. Muito obrigado, Altamir, a você que esteve conosco neste programa. Muito obrigado. No próximo domingo, nós teremos aqui o nosso colega, deixa eu ver aqui quem é, Paulo Mavier, lá de Apudi, é o nosso convidado para o próximo programa. Muita paz, muita luz, uma excelente semana, e Jesus abençoe a todos nós. Muita paz.